Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, possa inundar os nossos corações, as nossas mentes, de maneira que o poder do seu Espírito refrigerador possa renovar as nossas forças em Cristo Jesus. Amados, estamos começando uma nova semana, com ela uma nova lição, uma lição belíssima do livro de Isaías, com muitos ensinamentos espirituais, com mensagens realmente de consolo, de encorajamento, né, de exortações, sempre o Senhor ajudando o seu povo a não orientar apenas o caminho certo, mas também a manter-se nele. Amados, a lição 32 do livro de Isaías, como título Esperar no Senhor, temos no capítulo 40, versículo 31, verso síntese da semana, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus amados, esse texto fala que todas as pessoas que a fé dela é uma fé que faz com que ela tenha a força e a coragem de esperar no Senhor, então ela vai experimentar três coisas aqui. Três coisas. A primeira, ele diz que voa com asas de águia. Só a palavra sobem com asas como águia, subir quer dizer voar. Né? Asas aqui está no contexto de voar. Corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Veja que esse texto aqui está falando de três estágios da caminhada cristã, daqueles que esperam no Senhor até que um dia ele atinja esse estágio mais elevado. Aqueles que esperam em Deus, mas está sofrendo muito agora. Espere, persevere no caminho, não abandone a sua palavra, não abandone a fidelidade. Espere, porque as suas forças serão renovadas e você será elevado. O texto aqui, num contexto profundo, está falando de elevação. Na ordem bíblica está aqui voar, correr, caminhar. Está na ordem inversa. Na ordem inversa. O Senhor quer que nós entendamos que aqueles que esperam no Senhor começam caminhando para não se fatigar. Quem caminha sem se fatigar, quem caminha no caminho que é Cristo e não se cansa e não se fatiga, não se exausta, um dia ele vai correr. Começa caminhando. Portanto, meus amados irmãos, vamos aqui à nossa primeira pergunta da lição bíblica diária, que vamos examinar durante toda essa semana. A primeira pergunta diz assim: por que o Senhor pede para consolar seu povo? Por que ele manda essa mensagem aqui? Claro que ele está mandando essa mensagem aqui através do profeta Isaías. Para quem? Para os líderes, tanto políticos, na figura do rei, e naqueles que tinham cargos de confiança ligados ao rei, as questões civis, políticas, governamentais, e também nas questões espirituais, uma mensagem para os líderes religiosos, aqui o sumo sacerdote, os principais sacerdotes, os sacerdotes que ensinavam a palavra, ali a cúpula dos religiosos. O Senhor diz assim, Isaías 40, versículo 1 e 2, ele diz assim: o Senhor, nosso Deus, diz, Isaías dizendo, o Senhor aqui é Yahvé, o Pai. Yahvé, nosso Deus, diz: consolem meu povo, falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que seus pecados foram perdoados.
eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Vejam, meus irmãos, o que Deus fala através do profeta Isaías, o que Deus fala diretamente ao ouvido daqueles que receberam dons, capacitações da parte de Deus para estarem na liderança. A liderança, quando a gente fala liderança aqui, quer dizer, aqueles que receberam dons para trabalhar em prol do povo. É isso que para mim é liderança. Liderança para mim não tem nada a ver com status social de privilégios, não tem nada a ver com títulos de autoridade que as pessoas têm que ter medo, têm que respeitar. Não, isso é mundano, isso é completamente reprovável por Cristo. Não é isso. A autoridade que um homem tem vem do poder de Deus, né? E toda autoridade que é dada aos homens na terra só tem um objetivo: servir, não tem outro. Não tem autoridade para mandar. Quem manda erra. A autoridade que Deus dá é para servir. Simples assim. Esse é o verdadeiro evangelho. O resto é invenção humana. Portanto, o Senhor, aqui, né, entra o capítulo 40, depois da grande experiência de libertação que ocorre a partir do capítulo 37 de Isaías, né, as ameaças dos assírios sobre Jerusalém, a ameaça de morte sobre a vida do rei Ezequias, tal, né? E agora o Senhor está dizendo, agora chegou a hora de consolar o povo. E o Senhor sempre voltando para o pobre, o povo sofrido, coitado, que é explorado, sempre o pobre. Né? Todo servo de Deus, ele vai estar sempre olhando para aqueles que são menos favorecidos. Não que eles vão desprezar os mais favorecidos, que todo mundo precisa aprender, precisa de orientação, precisa de oração, precisa de apoio, precisa de um braço amigo, né? Precisa, nos momentos difíceis, de orar, de uma companhia. Todos nós precisamos. Não existe super-homens aqui no planeta, não. Todos nós, não importa a condição em que viva, precisa de ajuda. Todos, né? Pois bem, então ele está mandando consolar o povo e que a liderança deveria dizer lá para o povo que o período de escravidão havia acabado. Que coisa linda, ó. Justamente após o rei ter sido curado e tirado da morte, uma tipologia igual Cristo, né, que é ressuscitado, a partir da ressurreição de Cristo, começa literalmente a nova aliança, o período de liberdade no Filho, no Espírito de Cristo no coração dos homens, o período de liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade começa a partir da ressurreição de Cristo, né? Olha que coisa linda. Aqui também, né? Logo após a cura, Deus praticamente tira literalmente Ezequias, o rei, o ungido, né, da cova, porque ele disse no seu louvor claramente que ele se considerava já morto, né, como um morto. Foi Deus quem o salvou. E agora nós temos aqui Deus anunciando no primeiro versículo do capítulo 40 a liberdade. Diga ao povo que acabou, agora é liberdade, eles não são mais escravos, não. E outra coisa, ele diz bem claro aqui, olha, não só eles foram libertos, mas porque os seus pecados foram perdoados. O castigo, né, que era duplo, o pecado que era terrível, o castigo foi duplo. Olha como é que isso se resolve na nova aliança. Paulo vai dizer assim: aonde o pecado abundou, né, o que é que superabundou, que foi duplo? A graça. Que coisa linda, né? Aí muita gente fala assim, mas o castigo de Deus é para machucar, é para maltratar. Não, é para salvar. É para salvar. É a graça de Deus agindo para ensinar e para salvar o homem. Poucas pessoas conseguem enxergar que quando Deus permite alguém passando por um sofrimento, ele ali do lado, fortalecendo, ensinando, aquilo não é para destruir, aquilo é para salvar.
Que bênção, não é? Compreender como o Senhor quer conduzir a sua igreja, como o Senhor conduz o seu povo, ensinando, fazendo crescer sempre, né? Sempre para o bem, sempre para a vida, para a salvação. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta da lição, que nos traz aqui o seguinte questionamento: o que a voz clama no deserto e qual o seu objetivo? Isaías 40, versículo 3 até o 5 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Veja, meus irmãos, que esse texto é uma bela e profunda profecia messiânica. Ela fala de alguém que clama a partir do deserto, de alguém que clama do deserto, a partir do deserto, alguém que clama. Claro que esta voz que clama do deserto é uma voz cuja palavra ela tem origem em Deus. Se você dissesse assim, e se essa voz é a voz de Jesus? É, mas aí Jesus está falando uma palavra que ele recebe de Deus. E se essa voz é de Isaías? Ah, mas ele está falando uma palavra que ele recebe de Deus, ele só é a voz. Mas e aqui está apontando para João Batista, verdade, a profecia está apontando para João Batista, mas João Batista não está falando palavras dele. João Batista está recebendo, pelo Espírito de Deus, a palavra de Deus. Então, a voz daquele que clama no deserto, ele está trazendo uma mensagem que é de Deus. A voz que vem a partir do deserto é a voz de Deus. Mas através de quem? Através de João Batista. Quem é que levou o povo lá para o deserto para se encontrar com ele lá? Quem é que estabeleceu uma sala de aula no deserto para que lá no deserto ele pudesse ensinar verdades profundas e o caminho da vida, da vitória e da vida para o povo? Foi Deus quem levou para lá. Quem escolhe o deserto como lugar de relacionamento, lugar de presença, lugar de convivência, foi Deus. Não foi João Batista, não. Então, claro que a profecia aqui está apontando para João Batista, apontando para a chegada do Messias, aquele que por meio de quem Deus manifestaria a sua glória de uma maneira mais bela e profunda como nunca já visto. É por isso que ele diz assim, vós que diga o seguinte, preparem o caminho de Yahvé. Prepare o caminho de Yahvé, o caminho do Senhor, o caminho que vai levar você até Yahvé. O caminho, preparem o caminho, preparem para receber o caminho, né? Por isso que Cristo falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho para Yahvé. Eu sou a ponte, eu estou entre Deus e os homens, o único mediador. Eu sou a ponte, eu sou o caminho para Yahvé. Então, preparem a chegada desse caminho. Preparem para mostrar ao povo esse caminho. Endireitem no ermo. Ermo é um lugar ermo, é um lugar esquisito, um lugar distante, um lugar que não tem vida, um lugar estranho, um lugar distante de tudo, um lugar, tipo um lugar deserto, né? O ermo. Então ele fala assim, endireitai no ermo, a partir do lugar de morte, que aqui o ermo, aqui na tipologia, é todo o planeta Terra que se transformou num lugar de trevas, de escuridão, do mal, de morte, né? Então é a partir da terra, por isso que Cristo desce dos céus para a terra, o Filho de Deus desce dos céus para a terra, para que nesse lugar deserto, a partir daqui, comece a promover vida, né? Então endireitem no ermo, começa no ermo, no lugar deserto, a vereda ao nosso Deus, tem que começar de lá. O caminho para Deus não começa no céu, começa no ermo, começa onde os homens estão, no lugar de morte, de escuridão, de dificuldade, né?
É lá que ele começa a reformar, é lá que ele começa a transformar tudo, é lá no profundo vale. Por isso que ele diz aqui, olha, o vale que está tão profundo, ou seja, o homem desceu tanto para longe de Deus, que ele vai aterrar para que esse vale suba, seja nivelado e chegue ao nível dos montes, o monte mais alto onde ele vai se encontrar com Deus. É por isso que no Antigo Testamento nós encontramos Deus sempre encontrando com os homens no topo dos montes. No topo do monte Sinai, ele manda Moisés subir lá porque lá em cima ele encontra com Moisés. Né? E daí por diante. Jesus, quando esteve aqui na terra, ia direto para o monte, subia direto o monte. Olha só. Uma linguagem corporal, não que Deus fosse encontrado só lá no monte. Muitas vezes Jesus encontrou, Deus veio ao encontro dele no vale, muitas vezes. Mas ali é uma figura de linguagem mostrando que até Jesus, né, o nosso exemplo, ele precisava subir para ter um encontro com Deus. Deus faz a sua parte, desce muito mais, né, até desce dos céus ao monte. A gente tem que subir a menor parte para encontrar com ele, né? E aí o texto diz que todo caminho que é torto, que não é reto, reto no sentido de obediência, né? O caminho tortuoso simboliza aqui um caminho, uma mistura de obediência com desobediência, uma verdadeira montanha-russa, cheia de altos e baixos, um caminho tortuoso, né? Ele vai ser retificado, vai ser uma reta, né? Os lugares escabrosos, né, cheio de buracos, seriam aplanados. Seriam tudo plano, uma planície, que a pessoa correria sem medo de cair num buraco. Que coisa linda, né? E ele disse que quando isso acontecesse, o que iria acontecer? Quando Jesus chegasse, a glória do Senhor se manifestará. A glória de Deus se manifestou em Cristo, como nunca. E toda a carne verá, porque na morte de Cristo na cruz do Calvário, favoreceu toda a carne, né? Pois a boca do Senhor foi quem prometeu tudo isso. Que profecia, né? Que promessa. Isso foi dado há 2.600 anos atrás. E tudo foi confirmado há 600 anos atrás. E o Senhor mostrou que realmente a sua palavra, quando ele diz alguma coisa, se cumpre.